Boa tarde, gente. Agora a gente está passando para a segunda parte, que é o lixamento. Eu estou usando uma lixa aqui 220 e, como eu tinha falado outra vez, é importante a gente tirar esses piquezinhos que tem aqui. Deixa passar o avião, ele está passando um helicóptero aí em cima agora. Tirar todos esses piquezinhos aqui, ó, que são mínimos, a gente consegue tirar eles com a lixa, passando a lixa, tá vendo? E deixando eles o mais reto possível, uns piques menorzinhos assim. A gente não precisa botar nenhum tipo de massa, nenhum tipo de material nele. Só com a lixa, ó, a gente já consegue acertar a peça. Você ganha tempo e a peça vai ficar mais bem feita. Por quê? Porque se você passar a massa num piquezinho desse que é muito raso, nesse quebradinhozinho muito raso, a massa vai ficar como se fosse uma casquinha de machucado na peça. Vai ficar uma casquinha muito fininha. E quando você for lixar para acertar, provavelmente ela vai soltar toda, porque ela não tem aonde fixar. Tá muito raso. Então é melhor você tirar na lixa o defeitinho que tem, o piquezinho, qualquer coisa, do que passar a massa. Geralmente a massa a gente passa quando tem um furo mais profundo, um buraquinho maior. Deixa eu mostrar para vocês como tem aqui, ó, na asinha do anjo. Se vocês verem aqui, ó, aqui tem um furinho. Aqui, se você pôr a massa, ela vai ter onde ancorar, onde firmar. Então você pode lixar e acertar e ela não vai sair. Ou no caso de uma parte quebrada, como tá aqui, que tá faltando um pedaço da asa mesmo. Você vê aqui, tá tudo... Deixa eu posicionar aqui, ó. Tá tudo onduladinho, quebrado, é porque tá quebrado mesmo. Aqui vai ter que ser reconstruído esse pedaço da asa. Então aqui vai pegar massa. Agora em alguns lugares, ó, deixa eu botar como esse aqui, que é só um piquezinho, é melhor você acertar na lixa, ó, vai passando devagarzinho. Geralmente onde tem o pique, o buraquinho, está mais sujo. Como que você sabe que você já vai chegar no ponto? Você vai passar a lixa até o momento que toda essa parte que você está lixando fique da mesma cor. Fique ela toda na mesma cor, e você pode ir testando com o dedo para ver o arredondamento também. É importante que você tome cuidado para não lixar demais, para o pedaço não ficar onde é curvo, não ficar quadrado. Vai passando aos poucos, com calma, sem pressa, ó, sem forçar muito. Deixa a própria lixa aí fazendo o trabalho dela, ó, sem pressa nenhuma. Essa hora aqui você não pode ter muita pressa, porque muitas vezes se você passar do ponto aqui, vai acabar ficando mais demorado do que se você fizer devagar. Então é importante que você não tenha muita pressa, ó. Aí que ela vai ficando arredondadinha e ela vai ficando num padrão por igual de arredondamento, tá vendo? Ó, todo lugar onde tem esse piquezinho aqui, ó, que é uma peça que você já vai ter que repintar ela toda. Então é melhor você perder um pouco mais de tempo fazendo esse tipo de acabamento,
que no final você vai ganhar em qualidade. Ele não vai apresentar como de repente uma massa iria apresentar. Ela pode ficar, para ela poder fixar, de repente ela vai ter que ficar num relevo mais alto, e você fazendo isso você consegue acertar a peça toda. A não ser que seja uma peça de gesso muito fina, muito fina. Se ela for muito fina, o que eu te indico fazer? A passar massa nela toda, por igual, uma camada de massa por igual, e depois ir acertando. Em vez de só num pedacinho, porque teve uma vez que eu peguei uma peça de Nossa Senhora Aparecida que ela era tão fina, que eu ia lixar isso aqui e abrir um buraco nela. Às vezes acontece isso. E uma peça grande, depois difícil de reparar, e ela toda oca, para fazer o enchimento também é mais complicado. Então você tem que se ater a isso, porque tem umas peças de gesso que às vezes é o barato que sai caro. Ela é fina demais, parece uma casca de ovo, e ela é muito delicada. Então você tem que se ater a isso também, quando você pegando sua imagem, para reparar se ela não é muito fina, se ela é oca, ou se ela é uma peça maciça. Pelo peso dá mais ou menos para você saber. Que quando ela é muito oca, que é fina demais, até a batida nela aqui, o som é diferente. Aí você tem que ter cuidado com isso. E do mais, ó, é você ir acertando, procurar a diminuir o máximo os defeitos da peça, para que ele não fique aparecendo. Aí depois que você tirou o defeito, você vai observando para ver se você tem que arredondar a peça, se não ficou nenhuma ponta, se você não lixou quadrado demais. Por isso que eu prefiro lixar com o dedo, sem usar nenhum tipo de ferramenta, porque você vai sentindo, ao mesmo tempo que você vai lixando, você vai sentindo a peça. É um trabalho de paciência, você vai fazendo aos poucos, vai acertando. É importante também, ó, você ver aqui onde termina a tinta, onde começa o gesso. É importante que na hora de você estar lixando, fazer o acabamento, você faça um desgaste. Para quê? Para não deixar nenhum tipo de ressalto na peça, para que ela fique lisa. Eu até deixei, se você ver aqui em cima perto do rosto, você dá para perceber um ressaltozinho que tem da tinta para o gesso. Esse ressalto você tem que ir desgastando ele a ponto de parecer, ó, que de estar no mesmo nível do gesso e da tinta, sem ter nenhum tipo de ressalto, para quando você passar a próxima camada por cima, ela não apresentar esse defeito. Você vai lixando com bastante calma, devagarzinho, por etapas. Geralmente você pega uma parte, você vai fazendo ela toda, para depois não precisar voltar. Deixa essa etapa pronta, aí você já parte para uma outra e vai fazendo todo esse trabalho de lixamento bem tranquilo, bem devagar, e tirando todos esses defeitos que vão aparecendo na imagem ao longo do tempo. Defeito de uma batidinha, de alguma coisa assim, ou às vezes até defeito mesmo da própria peça, do lixamento antes de ser pintada.
Às vezes a pessoa pode lixar demais. Ó, isso aqui é tudo desgaste. Então você precisa fazer isso, precisa ir arredondando. E tem uns pedaços que vão ficar que depois vão ser reconstruídos. Agora você vai acertar o máximo que você puder com a lixa. Deixar o que for preciso lixado, trabalhado com a lixa. E vai ficar depois só a parte que tem que ser preenchida. E aí a gente vai usar uma massa para poder estar preenchendo ela. Então aqui, ó, vou fazendo todo o lixamento devagarzinho, sem pressa. Aqui tem um furinho. Não sei se dá para perceber, mas tem um furo mais profundo aqui. Esse furo já não dá para desgastar. Esse vai ter que ser preenchido. É um furinho bem pequenininho, mas ele vai ter que ser preenchido. O nariz dela, que acontece muito, tá quebrado. Ele vai ter que ser preenchido e refeito. Aqui eu consigo acertar com a lixa. O nariz dos anjos também, todos eles vão ter que ser refeitos. Estão todos quebrados. É uma das partes que mais eu pego com quebrado nessas imagens, quando eu vou mexer, é nariz e dedo. Mão são as partes que mais danificam. Geralmente é uma peça mais frágil, uma que está mais exposta. Dependendo da imagem, se ela está com a mão afastada do corpo, geralmente o dedo é o que mais quebra. Porque é uma peça, um pedacinho frágil, fino. E qualquer coisinha quebra ele. É importante, antes de você começar a mexer na imagem também, você fotografar ela toda, de frente, de um lado, do outro, nas costas, na base. Por quê? Para você ter uma noção dos desenhos que tem nela. Ó. Essa imagem tem uns desenhozinhos aqui. Ó. Então, você tendo a foto, você consegue ver exatamente onde é cada desenho e o formato dele. Porque depois que você lixar e der a mão em cima de tinta, você pode acabar esquecendo onde fica esse desenho. Então, é importante fotografar. Tira sempre foto da imagem. Quando você for mexer, antes de mexer nela, você tira a foto. Depois de pronto, se você quiser tirar a foto para fazer um antes e um depois, como a imagem era, como ficou. Porque às vezes nem é para ficar igual. Tem gente que gosta de modificar, mudar a cor, mudar o jeito, não gosta daquele jeito que é, mudar a pintura. Aí se você quiser fazer o trabalho que você fez, às vezes quer postar nas redes sociais, um antes e um depois, você pode estar fotografando. É importante fotografar no começo se for uma imagem então que é muito detalhada, muito desenhada. É muito importante você fotografar ela toda para você não se perder. Onde são os desenhos, onde passa o dourado nela, entendeu? Para você não se perder. Com a foto você consegue ver aonde estão todos, o local exato de todos os detalhes da imagem. Então vai ficar mais tranquilo para você trabalhar. Você vai trabalhar com mais calma e com mais segurança, porque qualquer coisa que você precisar, você pode ter acesso às fotos para poder estar vendo se você está fazendo certo, se não está. O cabelo, vocês repararam que eu já dei uma mão, né, de tinta nele. Passo uma seladorazinha, tem uma base seladora que quando ela seca, ela cria uma película que não deixa que o gesso ele absorve muita tinta. Se você não der uma base seladora nele, o que que acontece? Você vai gastar muita tinta, porque ele vai absorver a tinta e você vai dar uma mão, não vai ficar legal, vai dar duas, não vai ficar legal, vai dar três, não vai ficar legal. Então é importante você der essa base seladora
para a tinta poder pegar mais fácil e para você ter uma economia de material também. Porque a base não é cara, é barato e você tem fácil acesso. Hoje em dia, a maioria da papelaria que vende tela, vende esses negócios de pintura tem. A maioria das tintas que eu uso aqui são da Acrylex, tem algumas outras marcas ali também, mas é a tinta. Deixa eu pegar para vocês dar uma olhada na tinta que é. Tinta acrílica. Geralmente eu gosto de trabalhar mais para pintar a imagem com fosca. Por quê? Porque a pintura fosca na imagem ela dá um tom mais realista. O verniz, até o verniz eu costumo usar, não uso esse que está aqui, que é brilhante. Eu costumo usar o fosco, porque ele dá um tom mais parecido com a pele. Fica um pouquinho mais realista a sua imagem, entendeu? O verniz brilhante, ele parece que você tá... Parece que fica uma lataria de carro, fica aquele troço brilhando, muito brilhante. Então para ser sincero com vocês, eu gosto mais do fosco do que do verniz brilhante. O verniz brilhante você pode usar em detalhes, como assim? O olho da gente, se você reparar, o nosso olho brilha, ele é molhado, ele é lubrificado. Então, no olho você pode usar o verniz brilhante, como num Cristo crucificado, na parte do olho, no sangue que está escorrendo pelo corpo do Cristo, você pode usar o verniz em cima do sangue. Assim que eu pegar um verniz, um Cristo, eu posso fazer um vídeo para mostrar esses detalhes. Você pode fazer um sangue que ressalta, que ele é um pouco mais realista. Eu posso ensinar a vocês que ele é você usa o breu derretido com corante, aí você consegue fazer aquele sangue. Tem gente que consegue faz a lágrima, entendeu? Dá um tom mais realista. Tem até um quadro aqui do Cristo que eu usei breu para fazer o sangue. Se vocês forem reparar, ele tem um relevo no sangue. O sangue dele ele salta para fora. Ele fica com um aspecto molhado, porque ele é feito com o breu. A coroa, eu já usei elementos aqui, são espinhos de limão. Se você ver lateral, você vê os espinhos soltando para fora. Eu gosto de usar esse tipo de elemento. A coroa eu fiz usando massa e fixei. Então são muitos elementos que você pode usar tanto na imagem sacra quanto numa tela, se você for pintar. A tinta aqui eu sempre faço com essa tinta acrílica fosca, mas se você quiser fazer com a tinta a óleo, você consegue fazer também, pintar a imagem com a tinta a óleo. Mas, geralmente essas imagens compradas aqui são todas pintadas com essa tinta acrílica, então eu refaço com a acrílica mesmo. Mas se você comprar você quer uma imagem muito bonita, você comprar uma imagem sem pintura nenhuma, lisa, aquela de gesso cru, você vai dar uma acertada nela, tirar qualquer defeitinho na lixa. Até tem uma imagem nova ali da Sagrada Família. Se você quiser pintar com a tinta a óleo, fica muito bonito também. Com esse tipo de tinta aqui, ó, Acrylex, você vai ter que usar o secante, né?
para poder estar secante de cobalto, para poder estar a tinta tá endurecendo, porque se você não usar aquela tinta lá, ela não seca. Essa aqui já é bem mais fácil de você trabalhar. Para você que está começando, iniciando, essa aqui é a melhor opção, porque você vai pintar, no outro dia já está seca. E geralmente quando você vai mexer assim, são vários processos, você vai gastar vários dias. O clima vai influenciar muito também no tempo que você vai gastar para fazer a restauração. Parece que não. Quando o clima está muito seco, não fica muito legal para você mexer com tinta, porque a tinta seca muito rápido, alguns detalhes você não dá tempo de fazer. Quando o clima está muito úmido, ela demora muito para secar. Ideal você ter se você puder ter um ambiente mais fechado dentro de casa para você trabalhar, é bem melhor. Eu aqui trabalho meio que ao ar livre, porque aqui eu trabalho é um varandão que tem na minha casa. Então é tudo aberto. Eu só trabalho no quintal. Vocês olharam, a minha casa é lá do outro lado. E aqui é um varandão. Tem o meu ateliê, que eu faço minhas telas, mexo nas imagens. Inclusive tela eu estou começando a fazer agora, tem poucas. Essas aí são as duas primeiras que eu fiz. Tirando essa tem até mais uma outra que eu fiz, mas bem amadora mesmo. Estou engatinhando nessa parada de tela, mas nas imagens já tem mais ou menos há 14 anos que eu... 12 anos que eu mexo. Comecei em 2014. Comecei como curioso, não sabia nada. Fui com a cara e a coragem. E com o tempo fui começando pesquisando, aprendendo. Aí depois comecei a fazer um cursinho aqui, outro cursinho ali, para ir aprimorando. Mas a maioria das coisas que eu sei foi na prática mesmo, pegando e fazendo e errando e fazendo de novo, errando, erro, acerto, faz de novo. Não é assim. Você vai desenhar um olho, você começa a pesquisar como se faz olho. A internet hoje tem muito material que dá para ajudar a pessoa a fazer um trabalho desse. O que mais tem é material. Tem algumas coisas que o pessoal não conta, né? Só quando você paga o curso. Mas eu não tenho intenção de fazer nenhum tipo de curso. O que eu souber, eu vou passando para vocês. O que eu for aprendendo, eu vou passando nos vídeos. Por quê? Porque quem gosta de fazer, eu faço porque gosto. Não faço porque, vou ganhar dinheiro com isso, vou ficar rico, nada disso. Eu faço porque eu tenho prazer, isso para mim é uma terapia. Eu gosto muito de estar mexendo, de estar fazendo isso. E quem gosta, né, do que faz, não quer que aquilo acabe. Então a gente vai passando para frente. Mas se você der dica, outras pessoas vão fazer, vão copiar, você vai perder serviço. No mundo tem lugar para todo mundo. E outra coisa, aquilo que a gente divide acaba crescendo. E quando cresce, fica melhor para todo mundo. Entendeu? Vai sendo mais espalhado, mais divulgado. Quanto mais, melhor. Quanto mais você compartilha, quanto mais você partilha as coisas que você aprende, mais cresce. Você vai compartilhando, aprendendo com uns. Daqui um dia você está aprendendo outra coisa com outros. E a vida é assim. Ninguém é dono de nada nesse mundo, não. A gente está aí para aprender, para partilhar. Lógico que tem uns que vão destacar, porque
tem um dom, mas a partir do momento que você começa a trabalhar, a prática é que vai fazer o seu dom existir ou não. Todo mundo tem um dom. Cada um tem um dom de alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que você faz melhor que alguém. Mas essa coisa só vai se aprimorando, só vai melhorando mesmo quando você pratica. Você pode ser o melhor do mundo em alguma coisa, mas se você nunca fizer, ninguém nem vai saber que você sabe, nem você mesmo vai saber que você sabe fazer aquilo. Às vezes você acha que não. E isso aqui, para você mexer com imagem, fazer essas coisas, o dom que precisa, principal que eu acho, é o dom da paciência. Você tem que ser paciente. Às vezes você tem que parar, você tem que olhar, estudar a peça, ver a melhor maneira de fazer. E é um dom que é escasso, né? Que hoje em dia ninguém quer parar para fazer nada. Então, o que acontece? Isso aqui é um dom que tem que ser treinado. Você só consegue crescer aqui se você treinar o dom da paciência. Não é outro dom. Pintura, você vai praticando, vai praticando, vai praticando. Vai pegando técnica, jeito, modo de fazer. Desculpa que eu tô com a garganta um pouco arranhando. Tem hora que dá até vontade de chorar. Mas é isso. É você ter paciência e ir fazendo com calma, que vai dar tudo certo. A primeira pode ser que não fique muito bom, mas na segunda já vai melhorar um pouquinho, na terceira mais um pouco, depois você começa a pesquisar, vai aprendendo um jeito ou outro, uma técnica nova, você já vai aplicar e já vai dando certo. E quando não vê, você está fazendo coisas que você nem imaginava fazer. Então, gente, esse vídeo aqui, desculpa aí, é a parte do lixamento. A gente vai acertar tudo na lixa, vai deixar ela bonitinha, prontinha. E depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês o preenchimento e o que eu uso para fazer o preenchimento. Se eu uso gesso, se eu uso outro tipo de massa, qual a vantagem do gesso, qual a desvantagem, qual a vantagem de outro tipo de massa. Tá joia? Então eu vou parando o vídeo por aí, vou desligando, e o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser para reconstrução do nariz, tapando esses furinhos. Essa imagem aqui, no caso, não tem tanta coisa para reconstruir, e eu só vou acertar na lixa. Depois que eu acertar, eu vou dar outra limpada nela, vou vir fazendo a reconstrução. Se precisar, vou acertar um pouquinho na lixa, vou limpar. As partes que precisar, eu vou passar o selador. Onde já está com a tinta, não precisa. E depois a gente vai começar a repintar ela, tá?